Olá, bem-vindos. Eu sou Haroldo Maranhão, este é o canal Vejam os Sinais. E se no vídeo anterior eu falei de confrontos e de conflitos que acontecem aí no mundo, na sociedade e até mesmo dentro da igreja, eu não posso fugir de também avaliar o que acontece dentro da nossa realidade, dentro do que acontece na vida da igreja. Eu não estou aqui para falar de ninguém especificamente, mas eu estou aqui para falar algo que a Bíblia diz que é uma marca também dos últimos dias e que qualquer pessoa com mínimo de inteligência, mesmo pessoa que não conheça a Bíblia, mesmo pessoas que não conheçam aí o conteúdo, né, do que é ser cristão hoje, das questões denominacionais, das questões doutrinárias que nós conhecemos tão bem, não é? Conseguem olhar para a igreja e perceber algo muito sério acontecendo. E aí esta marca é mais uma marca conflitante ou conflituosa que nós vemos em curso nos nossos dias, e esta dentro da igreja, dentro então da casa do Senhor. E é impressionante como isso não é algo que a gente fala, puxa vida, Deus perdeu o controle da igreja, olha só que absurdo, quantas pessoas, às vezes, até em posição de autoridade, às vezes até mesmo na televisão, com grande alcance, falam coisas e pregam coisas que aparentemente não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eu, na minha maneira humilde de pensar e de observar, eu também acho que não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas não quero dizer o que eu digo, eu quero dizer o que a Bíblia diz como uma referência para nós analisarmos que o fato de termos falsos pastores, falsos apóstolos, falsos bispos, como eu já falei aqui no meu canal tantas vezes, né, é algo que não só Deus não perdeu o controle sobre tudo isso, como ele disse que isso tudo iria acontecer também como uma marca nos últimos dias. E a carta de Judas, ela é uma carta muito contundente, ela é uma carta curtinha, tem um capítulo só, ali finalzinho da Bíblia. Judas depois já começa o livro de Apocalipse, né? Então a carta de Judas ali, ela traz esse texto tão pesado, tão forte, né, em que o Senhor, pela boca de Judas, ele fala de toda a sua frustração e até mesmo de sua indignação com essas pessoas que se levantam nos últimos dias, né? Então ele está comparando estas pessoas, de uma certa forma, com aqueles que estão no caminho de Caim, no caminho de Balaão, no caminho de Coré, na revolta de Coré, movidos de ganância, aqueles então que só falam de dinheiro, né? Parece que Jesus Cristo morreu na cruz para dar dinheiro para as pessoas, o que é um absurdo. Jesus veio para trazer salvação, perdão de pecado, salvação pela graça e por meio da fé, não pela igreja, mas pela obra de Jesus Cristo, não por ser evangélico, mas por entregar a vida a Cristo, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. E esses então que fazem negócios, como Paulo chega a dizer, que nos últimos dias esses haverão aqueles que farão negócio daqueles que de alguma maneira buscam a Deus. Então há uma palavra de advertência que não é para cair nesta sutileza, nessa cilada, né? Cilada do engano. E aí Paulo não, Judas, o meio-irmão de Jesus, ele começa aí aqui a partir do versículo 12, dizendo que esses homens são rochas submersas nas vossas festas de fraternidade, ou seja, rocha submersa leva um navio que o comandante não está percebendo a bater e rachar o casco e vir a naufragar, porque está escondido, é sutil, né? Não é visível o problema que vai causar, não está claramente identificado, então tem um engano envolvido, né? Pensa que está no mar tranquilo e vai ter um acidente. E aí fala acerca de pastores que a si mesmos se apacentam, que pensam em si mesmos e não no rebanho e não nas ovelhas de Jesus, pelas quais Jesus morreu. São nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, mas destes desprovidos, duplamente mortas, desarraigadas, ondas do mar que espumam a sua própria sujeira. Então, sabe aquele mar sujo que as ondas vão mostrando mais sujeira, agitando aquela sujeira ali na beira da praia, né? Estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Não pense você que olha para a igreja que Deus está alheio a tudo isso e que vai ficar tudo bem e que Deus no fim perdoa todas as coisas.
Quando a Bíblia nos fala acerca de aquele que está em posição de liderança, ou aquele que se propõe a ensinar a palavra, há um peso maior contra si. Então, quando eu prego na igreja, quando eu me proponho a ensinar pessoas a palavra de Deus, eu tenho muito temor, porque eu tenho que procurar ao máximo ser o mais fiel possível ao que a palavra de Deus apresenta, a trazer algo que realmente seja verdadeiro ao coração daqueles que buscam, né? Então a palavra de Deus, ela fala acerca desses e diz: esses aí vão para o inferno. Eles não são pastores do Senhor, são falsos, são enganadores. A figura que confia em mim, alguns fazem curso para parecer simpáticos, e o Senhor não quer que nós precisemos de curso de oratória, curso de simpatia. O que nós precisamos ter é a unção do Espírito Santo, é a verdade, a realidade da Bíblia que pregamos. Essa tem que ser a marca daqueles que de alguma maneira falam em nome do Senhor, aqueles que têm esse temor, esse peso, essa responsabilidade de compartilhar a verdade. Então, de novo, mais uma vez, a gente ter pessoas estranhas pregando coisas estranhas, como se fosse o Evangelho de Jesus, como se fosse a Igreja de Jesus, é uma marca desses dias. E isso não acontece pegando Deus de surpresa. Ele sempre soube que isso iria acontecer, ele já denunciou que isso aconteceria, e ele traz como uma revelação previamente dita. 2000 anos atrás, ele estava falando acerca dos últimos dias, que haveria gente que inclusive ia fazer negócio das pessoas que vão na igreja. Eu sei que você já viu isso acontecer. Agora, o diabo, ele também trabalha ao contrário, porque não muda o fato de que o Senhor nos diz que é melhor dar do que receber, que aquele que semeia vai colher, e o Senhor, ele tem um prazer em naqueles que confiam nele. Então a confiança não está no dinheiro. O negócio do evangelho não é ganhar dinheiro, o negócio do evangelho, ou a proposta do evangelho, não o negócio do evangelho, a visão do evangelho é ganhar pessoas para Cristo, e entre tantas áreas que o Senhor vai restaurar na vida das pessoas, é a área financeira, a área emocional, a área da saúde, a área da liberdade de vícios e de prisões e de cadeias, de áreas de amargura, de falta de perdão, memórias mal resolvidas por dores do passado. O evangelho, ele é amplo e completo, mas se o diabo destrói o financiamento justo da obra do Senhor, ele cria um problema para a igreja. Ou porque todo mundo só vai falar de dinheiro, as pessoas vão ficar obcecadas por dinheiro e Jesus sai do lugar. Ou porque agora então todo mundo não quer saber, ninguém se compromete com ninguém, não precisa se preocupar com missionários, não precisa se preocupar com trabalho social, porque olha, não pode falar de dinheiro. É o outro extremo que acontece quando falsas pessoas se levantam para enganar e confundir pessoas, geram a frieza de coração. E eu, como eu sou pastor voluntário, eu posso falar isso de uma maneira tranquila. Eu posso falar, inclusive, que existem os pastores que vivem de tempo integral da obra do Senhor e que são sustentados pelas suas congregações, e isso é uma grande bênção, porque o Senhor estabeleceu isso também, isso é bíblico. É justo aquele que vive do Evangelho, que receba também do Evangelho. Não há nada de errado nisso. O erro é engano. O erro é a falta de fruto, o erro é a falta de vida espiritual, o erro é a falta de conversão, o erro é a falta de transformação de vida, o erro é falar, fazer negócios e prender as pessoas com algo que parece o Evangelho de Jesus Cristo, mas não é. O Evangelho de Jesus Cristo não fala de dinheiro em primeiro lugar. O Evangelho de Jesus Cristo fala de pecado. Fala de arrependimento de pecados, fala do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário em favor dos pecadores. Eu sou um dos principais, o Senhor me perdoou, o Senhor me lavou, o sangue de Jesus me purificou de todo pecado. Eu agora posso dizer que eu sou o santo Haroldo. Você vai falar: pô, Haroldo, que absurdo você falar isso. Pergunta a minha mulher se eu sou santo aqui em casa. Claro que não, mas Deus me vê santo porque Ele não vê mais o Haroldo, Ele vê Jesus Cristo cobrindo e escondendo o Haroldo. Então, diante do Senhor, eu agora sou santo, porque os meus pecados foram lavados, que minha dívida foi paga, o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Quando eu peco, eu posso me arrepender, eu posso confessar, posso receber o perdão, a graça e o favor de Jesus Cristo em mim e através de mim e para mim. Meu Deus! É por isso que o diabo quer calar essa pregação. É por isso que ele quer levantar cada vez mais essas pessoas que a Bíblia já denunciou. E cada vez mais nesses dias o diabo vai ter o direito de levantar pessoas assim.
É um tempo em que aqueles que são sérios, aqueles que buscam ser sérios e sinceros com o Evangelho, precisamos aprofundar o que cremos, precisamos aprofundar quem somos, precisamos dar voz àquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito, a salvação pela graça e por meio da fé. Precisamos rejeitar os falsos e precisamos proteger, interceder, cobrir de oração os verdadeiros, os que lutam nesses dias tão estranhos para manter a sua sanidade, a sua sobriedade, a sua vida emocional saudável em Cristo para enfrentar tudo isso que está acontecendo nos dias em que vivemos, como o Senhor já disse que iria acontecer. Nada nos pega de surpresa. Sabemos o que a Bíblia diz, mas ainda assim, no dia a dia, os dias são pesados para aqueles que estão em posições de autoridade do reino. Ore por aqueles, então, que estão em posição de liderança. Abençoe. Se você está numa igreja que tem alguém que você percebe que está errado, que a coisa está muito estranha, peça sabedoria a Deus. Se você estiver percebendo que a coisa está errada mesmo, procure uma igreja perto da sua casa que prega a verdade. O Senhor continua tendo seus endereços abertos. O Senhor continua tendo seus remanescentes pregando. E o Senhor vai julgar os falsos. Não é seu papel julgar os falsos. O seu papel é buscar um lugar de saúde espiritual que o Senhor vai te conduzir para ser bênção para você e para a sua família. Cada vez mais, isso são sinais. Vejam os sinais, percebam o avançado da hora. Vejam quão grave é a situação em que nós estamos vivendo, mas saiba, o Senhor não perdeu o controle de nada. A sua verdade está estampada e publicada na Bíblia, a palavra de Deus, e você vai encontrar tudo isso disponível, basta você buscar. Que o Senhor te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.